Profissões Invisíveis, por João do Rio. A Praça 15 e o Porto do Rio. Algumas profissões encontradas por João do Rio, nas ruas do Rio de Janeiro, hoje teriam um outro nome. Uma leitora de sorte, seria cartomante, um adelo, poderia ser um ferro velho ou um brechó, um trapeiro, caberia na personagem do catador de papel, Alcelita, seria o falsificador de cigarro, e os agentes endêmicos, nome chique, para quem no passado caçava ratos. Veja bem, no passado, caçar ratos dava dinheiro, eles eram vendidos à diretoria de higiene. Hoje temos o dedetizador, especialista de controle de pragas. Será que a remuneração melhorou com o tempo? É a atividade da moda entre jovens, adultos e idosos, a tatuagem. Essa arte não envelhece, só se aprimora. 1908, marinheiro fazendo sua tatuagem pela Ruas Fresca, no centro da cidade. Atualmente, esses pioneiros da arte de desenhar o corpo podem ser encontrados entre os designers gráficos, pintores e artistas do corpo, uma profissão que deixou de ser invisível. Se até a Unidos do Viradouro lançou a sua sorte, em 1992, homenageando o povo cigano, João do Rio não seria bobo em desprezar seu encontro com essa gente. A figura da leitora de sorte era comum pelas ruas, em 1908, diferentemente de hoje, que é certo topar com ela em uma live aberta no YouTube. São as cartomantes virtuais. Mas nada mais resistente ao tempo do que a profissão que emerge daquilo que as pessoas não querem mais. O lixo é rico, sustenta famílias, dá um pouco de dignidade e oportunidade a alguns. Voltemos para o fazer do trapeiro, aquele que cata papel. Recolhia resíduos e colaborava, sem se dar conta, com a limpeza da cidade. Hoje vemos vários burros sem rabo desfilando pela cidade, carregados das mesmas coisas que eram rejeitadas em 1908, também sendo puxado pelos mesmos personagens invisíveis. Para a sociedade, sejam trapeiros, catadores, recicles ou qualquer outro nome, as pessoas terão a mesma cor e classe. Sojourner Truth foi uma das figuras mais icônicas e influentes na história dos Estados Unidos, notadamente como abolicionista e ativista dos direitos das mulheres. Nascida na escravidão por volta de 1797 em Nova York, ela experimentou em primeira mão a brutalidade do sistema escravista. Após fugir para a liberdade em 1826 e ter a experiência de lutar para libertar seu filho ilegalmente vendido. Em 1843, ela adotou o nome Sojourner Truth, que significa literalmente verdadeira peregrina. Sojourner Truth, nascida Isabella Baumfree, teve 5 filhos. James, seu primogênito, que faleceu na infância. Diana, nascida por volta de 1815, foi resultado de um estupro por John Dumont, seu senhor. Peter, nascido por volta de 1821. Elizabeth, nascida por volta de 1825. Sofia, nascida por volta de 1826. Peter, Elizabeth e Sofia foram filhos de Sojourner Truth com seu marido. Thomas Sojourner fugiu com Sofia quando ela era bebê, deixando os outros filhos para trás, pois eles não seriam legalmente libertos até completarem 20 anos. A Lei de Emancipação em Nova York iniciou seu processo de abolição gradual em 1799. No entanto, a abolição total da escravidão no estado de Nova York só foi efetivada em 4 de julho de 1827. Sojourner Truth era escrava em Nova York, quando a lei que concederia a liberdade aos escravos estava prestes a entrar em vigor em 1827. Ela fugiu em 1826 com sua filha mais nova, Sofia. John Dumont é amplamente citado nas biografias de Sojourner Truth como seu último dono antes de sua fuga e da abolição total da escravidão em Nova York. Ela passou muitos anos com a família Dumont, desde 1810 até sua fuga em 1826. A sua fuga, um ano antes da data oficial de abolição completa em Nova York, 4 de julho de 1827. Demonstra sua determinação e a violação da promessa de Dumont de conceder-lhe a liberdade antecipadamente.
Isso destaca a agência e a força de Sojourner Truth em buscar sua própria liberdade e a de sua filha, Sofia. Em 1835, Sojourner Truth foi de fato implicada e acusada de cumplicidade em assassinato por tentativa de envenenamento enquanto vivia em Nova York e estava associada à comunidade religiosa O Reino liderada por Robert Mateus. Ela se defendeu e foi inocentada das acusações. Além disso, ela processou os Folgers por calúnia no mesmo ano devido às falsas acusações de envenenamento e venceu o processo. A biografia de Sojourner Truth, que foi intitulada como Narrative of Sojourner Truth, a Northern-Slave Emancipated from Bodily Servitude by the State of New York, em 1828, foi publicada em 1850. Sojourner Truth contou a sua história para sua amiga e editora, Olive Gilbert, que a transcreveu. A publicação desta narrativa foi um passo crucial para Sojourner Truth, pois ajudou a financiar a sua subsistência e a divulgar a sua mensagem abolicionista e pelos direitos das mulheres para um público mais amplo. Sojourner Truth se encontrou com o presidente Abraham Lincoln em 29 de outubro de 1864, na Casa Branca, em Washington, D.C., como uma renomada abolicionista e ativista dos direitos das mulheres. Sojourner Truth viajou até Washington especificamente para agradecer a Lincoln pela proclamação de emancipação e pelo seu empenho na luta pela liberdade dos escravizados. Ela descreveu o encontro como uma conversa respeitosa e cordial, um momento significativo na história americana. O discurso icônico "Eu não sou uma mulher", a frase "Eu não sou uma mulher", é agudo, sem dúvida, um dos lemas mais poderosos e reconhecíveis na luta pelos direitos das mulheres e pela abolição da escravidão. Este questionamento retórico foi proferido por Sojourner Truth em seu famoso discurso, frequentemente citado como "Ain't I a Woman", embora as versões exatas das palavras variem. O fato de Sojourner Truth ter entregue um discurso tão eloquente e articulado, apesar de ser analfabeta, não sabia ler nem escrever. É um verdadeiro testamento de sua inteligência, força e oratória natural. Ela soube usar sua própria vivência como mulher negra e ex-escravizada para contestar as ideias prevalecentes na época sobre feminilidade e igualdade. Com sua fala, ela confrontou de frente tanto o sexismo quanto o racismo, expondo as hipocrisias de uma sociedade que negava a dignidade e os direitos a pessoas como ela. Sojourner Truth foi a primeira mulher afro-americana a ter um busto no Capitólio dos EUA. O busto de bronze em homenagem a Sojourner Truth foi inaugurado em 28 de abril de 2009, no Emancipation Hall do US Capitol Visitor Center. Essa peça de arte é um reconhecimento muito importante de suas significativas contribuições para a abolição da escravidão e para os direitos das mulheres. O legado eterno de Sojourner Truth. Sojourner Truth faleceu em 26 de novembro de 1883, em Battle Creek, Michigan, aos 86 anos de idade. Ela nos deixou um legado imenso, consolidando-se como uma das mais importantes ativistas pelos direitos dos afro-americanos e das mulheres nos Estados Unidos. Sua vida e sua luta continuam a inspirar gerações. O afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político que transborda pelas áreas da literatura, cinema, música, artes visuais e moda. Ele utiliza elementos da ficção científica, fantasia e realismo mágico para reimaginar e recontextualizar a experiência negra. Este movimento se distingue por alguns pilares fundamentais, como protagonismo negro, ancestralidade e tecnologia, crítica social, reimaginação do tempo. O afrofuturismo não é apenas um gênero artístico, é uma lente através da qual as pessoas negras podem reescrever suas próprias narrativas, subverter estereótipos, celebrar sua herança e, crucialmente, sonhar e construir futuros onde sua existência é não apenas garantida, mas próspera e também poderosa. O livro sobre Sojourner Truth, baseado em A História de Sojourner Truth, a Escrava do Norte, pode ser encontrado em diversas plataformas e livrarias no Brasil. Mercado Livre Brasil, disponível individualmente ou como parte do box Vozes da Liberdade no Mercado Livre. Livraria Caixa de Sonhos, também faz parte do box Vozes da Liberdade na Livraria Caixa de Sonhos. Livraria Edessa, disponível para compra na Livraria Edessa. Livraria Leitura, pode ser encontrado na seção de produtos em promoção da Livraria Leitura.
para aprofundar nossa jornada pelo afrofuturismo e como ele se manifesta em indivíduos que moldaram a história e a cultura. Vamos explorar a vida e o legado de figuras notáveis aqui no Brasil e no mundo. Elza Soares, uma das maiores vozes da música brasileira. Um verdadeiro ícone de resiliência e empoderamento. Sua vida, marcada por inúmeros desafios e superações, se entrelaça com sua arte, transformando sua música em um poderoso grito de resistência. Nascida em uma comunidade humilde no Rio de Janeiro, Elza enfrentou uma infância difícil e foi forçada a se casar muito jovem. Aos 12 anos, já estava casada e aos 13, foi mãe pela primeira vez ao longo da vida. Lidou com a perda de vários filhos, a violência doméstica e o racismo estrutural. No entanto, ela usou essas experiências como combustível para sua arte, convertendo dor em força e mensagem. Glória Marias, através de sua carreira brilhante e sua postura autêntica, Glória Maria empoderou inúmeras mulheres negras, mostrando que era possível ocupar espaços de poder e visibilidade. Glória Maria enfrentou o racismo ao longo de toda sua carreira e vida pessoal. Ela frequentemente falava sobre as dificuldades e os desafios que encontrava por ser uma mulher negra em posições de destaque. Glória Maria foi uma das primeiras jornalistas negras a alcançar destaque nacional e internacional na televisão brasileira. Ela foi a primeira repórter a aparecer ao vivo no Jornal Nacional, a primeira a fazer reportagens para o Fantástico e a primeira a usar a Lei Afonso Arinos contra o racismo, depois de ser vítima de preconceito, como aconteceu com Sojourner Truth. Beyoncé, através de sua arte e de seu ativismo, Beyoncé amplifica as vozes e experiências de mulheres negras. Ela celebra a beleza, a força e a resiliência da mulher negra em suas músicas e visuais como Information, Lemonade e Black is King, desafiando a desvalorização e a marginalização histórica. Ela também usa sua influência para apoiar causas relacionadas à justiça racial e de gênero. Constantemente desafia as normas da indústria musical e as expectativas sociais sobre o que uma artista feminina, e especialmente uma mulher negra, deve ser ou fazer. Ela subverte estereótipos, celebra a negritude e a força feminina, e entrega mensagens impactantes que alcançam milhões de pessoas. Assim como Sojourner, Beyoncé usa sua arte para falar a verdade sobre a experiência negra e feminina. Meu nome é Harriet Ann Jacobs. Nasci em 1813 em Edenton, Carolina do Norte. Nasci escravizada, mas durante os primeiros anos da minha infância nem mesmo sabia disso. Meus primeiros donos eram relativamente bondosos e minha avó, uma mulher livre, me protegia como podia. Em meus primeiros anos de vida até tive permissão para aprender a ler. Mas tudo mudou quando minha senhora faleceu. Foi nesse momento que conheci os verdadeiros horrores da escravidão. Ali começou meu confronto com uma verdade encoberta. Os segredos da escravidão são ocultados como crimes. Fui entregue ao Dr. James Norcom, um homem cruel que durante anos tentou me submeter ao seu controle. Eu era muito jovem, mas entendi desde cedo que para ele eu não passava de uma propriedade. Foi vivendo sob esse domínio que entendi o peso adicional que recai sobre os ombros de uma mulher escravizada. A escravidão é terrível para os homens, mas é muito mais terrível para as mulheres. Suportei anos de assédio, ameaças e medo. O espaço entre meu corpo e minha liberdade parecia inalcançável. Para tentar me proteger, tomei uma decisão que muitos não entenderam. Iniciei um relacionamento com um homem branco chamado Samuel Treadwell Sawyer. Ele não era meu dono. Eu o escolhi por achar que ele poderia me ajudar a ter algum controle sobre meu corpo. Entre tantas formas de opressão, encontrei ali um espaço, ainda que pequeno, de escolha.
Há algo parecido com liberdade em ter um amante que não tem controle sobre você, exceto aquele que conquista pela gentileza e afeição. Tive 2 filhos com Samuel, Joseph e Luísa Matilda. Apesar da felicidade, a preocupação com minha filha foi estarrecedora. A notícia do nascimento dela me atingiu com mais medo do que alegria. Quando me disseram que meu bebê recém-nascido era uma menina, meu coração ficou mais pesado do que jamais estivera. Naquele momento, meu medo se multiplicou. Eu sabia o que esperava as meninas negras no sistema escravagista. Eu não queria que ela vivesse o que eu vivia. Para piorar tudo, nem mesmo meu relacionamento com Samuel e o fato de eu já ser mãe de seus filhos me libertou totalmente. A sombra do Dr. Norcom ainda me perseguia. Então fiz o impensável, fugi, não para longe, mas para cima. Escondi-me por 7 anos em um pequeno sótão no telhado da casa de minha avó. O espaço era tão baixo que eu não conseguia ficar de pé. Vivia ali sem luz, com frio, calor, ratos e meu próprio medo. Assistia de uma fresta meus filhos crescerem. Eles não sabiam que eu estava ali. Rezei para que Deus me libertasse. Mas o Deus a quem eu rezava não era o Deus do Senhor de escravos. Aquele espaço se tornou meu cárcere e minha salvação. Por 7 anos, ali respirei pouco e chorei muito, mas nunca desisti da liberdade. Em 1842, finalmente consegui fugir para o norte em um navio. A viagem foi arriscada, mas minha vontade de viver livre foi maior que o medo. No norte, mesmo com a liberdade, não havia paz. A lei do escravo fugitivo me mantinha em alerta constante. Trabalhei como costureira e babá, sempre com os olhos atentos ao passado que ainda me caçava. Eventualmente consegui trazer meus filhos para perto de mim. Com o apoio de pessoas como Amy Post e Lydia Maria Child, decidi contar minha história. Comecei a escrever em 1853, sob o pseudônimo Linda Brent, para proteger a mim e aos meus, que tanto me incentivaram. Em 1861, meu livro foi publicado. Depois da Guerra Civil, dediquei minha vida a ajudar os que haviam sido libertos, pessoas como eu, que saíram da escravidão em busca de dignidade. Fui para o Sul, ajudei a criar escolas, distribuí mantimentos e lutei por justiça até meu último fôlego. Morri em 1897, mas minha história sobrevive. Incidentes na vida de uma menina escrava é mais do que meu testemunho. É a voz de muitas mulheres escravizadas, silenciadas pela história. Mary Prince nasceu na escravidão em 1788 na colônia britânica das Bermudas. Lá ela pôde viver próxima à sua família, que eram pai, mãe e 5 irmãos. Sua mãe era uma escrava doméstica, seu pai um serralheiro, e lá ela viveu até os seus 12 anos. O sofrimento de Mary Prince começou quando ela foi alugada para uma família que morava próxima à propriedade onde ela nasceu. Infelizmente, ela não ficou por muito tempo lá e foi leiloada com seus 12 anos ainda. Ela foi comprada pelo Capitão, que era dono de uma gigante casa. Lá ela fazia todos os serviços domésticos
e era tratada como uma porca. Ela tinha as piores condições que você poderia pensar e ela sofreu muito. Cansada da sua rotina, implorou para que fosse alugada ou então vendida para outro lugar, e assim fez. Mary foi embarcada e passou 4 semanas até chegar no seu novo lar. Lá, ela tinha um novo senhor, o Sr. D. Ela trabalhava nas águas salgadas, de joelho com um barril e uma pá, das 4 da manhã até as 9 da noite. Depois disso, Mary foi alugada para trabalhar em Cedar. Lá ela tinha muito trabalho, fazendo a limpeza e sedando. Assim Mary foi pulando de casa em casa, de dono em dono. Alguns dos sofrimentos de Mary Prince era apanhar. Por isso, vou citar algumas das falas dela, para vocês tentarem entender como o tratamento era horrendo. Nesse primeiro trecho, eu vou citar um dos acontecimentos horrendos que aconteceu com ela. Infelizmente, Mary, sem culpa nenhuma, deixou com que um jarro que já estava rachado caia no chão. E essa foi a sentença dela. Oh, que tristeza para mim! Não consigo esquecer. Ele me amarrou a uma escada e me deu chibatadas do meu próprio punho. E o Sr. Benji ficou do lado, cantando. Depois de surrar por algum tempo, ele se sentou para tomar fôlego. Então, depois de descansar, ele me bateu várias e várias vezes, até ficar exausto e tão suado, pois estava muito quente e úmido, que desabou na cadeira, quase como se fosse desmaiar. Enquanto minha senhora dava água para ele, houve um pavoroso terremoto. Ou seja, Mary apanhou amarrada embaixo de uma escada, e depois disso houve um terremoto, e ali ela ficou, sem poder pedir socorro para ninguém. E deixou que uma das vacas se soltasse. E infelizmente o seu senhor descobriu. Ele veio e sem mais abaixou-se e tirou sua bota pesada, e ele bateu com força no meio das costas de Mary, e ela berrou de agonia. Ela pensou que havia morrido e sentiu uma fraqueza no seu corpo. E essas foram só umas das muitas vezes que Mary foi chicoteada, humilhada e ameaçada. E aqui eu fico, sem conseguir dizer as outras, porque eram muito pesadas. Mary não via a hora de ser libertada, ainda mais que sabia que a lei da alforria já havia sido assinada, mas infelizmente o seu patrão não queria vender ela. Um amigo dela, Thomas Springway, tentou comprar a liberdade dela do seu proprietário, mas infelizmente por pura maldade ele recusou. Mary se via sem saída, sem saber para onde ia, pois o que ela tinha esperança de acontecer não havia acontecido. Thomas Springway não tinha conseguido comprar a euforia dela. E foi aí que ela teve uma brilhante ideia: relatar e escrever sua vida com a ajuda desse amigo que foi tão importante, e mostrar para o mundo o que ela passava. O legado de Mary começou em 1831, quando seu amigo Thomas Springway resolveu escrever junto com ela o seu livro, A História de Mary Prince, uma escravizada das Índias Ocidentais. Ele ajudou Mary escrevendo, enquanto Mary ditava, pois era analfabeta, toda a história de sua vida. Ele ficava horrorizado por cada parte. Porém, infelizmente, os brancos daquela época começaram a ficar muito revoltados e começaram a falar que era tudo mentira, que o livro de Mary era uma fake news, e foram entrar na justiça para tentar tirar o livro de circulação. O proprietário de Mary entrou na justiça contra ela e infelizmente ganhou. Mary desapareceu desde então. O último registro dela foi em 1833, que ela havia passado pela Inglaterra. Todos nós temos as esperanças de que ela tenha voltado para sua terra natal,
porque isso era um desejo dela desde que ela começou a sua jornada. Ela desapareceu, mas vamos manter a esperança de que ela ainda esteve viva por mais tempo e que encontrou sua família e marido. É isso. Eu deixo aqui com vocês uma pequena explicação e espero que vocês pensem em toda a sorte que a gente tem de viver nos dias que a gente vive hoje. E vamos agradecer a essa mulher que foi tão corajosa de publicar um livro onde ela retratava toda a vida dela e onde a gente pôde aprender e ver como era. Vamos ser agradecidos pelos tempos de hoje. E aqui eu vou me despedir. Obrigado. E é isso. Truth, 1797-1883, foi uma abolicionista e ativista dos direitos das mulheres afro-americanas. Nascida Isabella Baumfree, ela foi escravizada em Nova York, sofreu abusos físicos e emocionais. Após escapar da escravidão em 1826, Truth se tornou uma defensora apaixonada da abolição e dos direitos das mulheres. Ela é mais conhecida por seu discurso Ain't I a Woman? Não sou eu uma mulher? Proferido em 1851 na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio. Nesse discurso, Truth desafiou as noções de inferioridade das mulheres e dos afro-americanos, questionando a sociedade sobre a igualdade de direitos. Truth também trabalhou com Frederick Douglass e outras figuras proeminentes do movimento abolicionista. Ela continuou a lutar pelos direitos das mulheres e dos afro-americanos até a sua morte em 1883. Sua vida e legado são um testemunho de sua força e determinação em desafiar a injustiça e lutar pela igualdade.